Olá pessoal, começando mais uma aula. Essa aula especificamente, a gente criou uma. Talvez ela esteja um pouquinho fora do contexto aí, se eu estivesse falando, na próxima aula vamos ver tal coisa, ou na última aula a gente viu isso e tal. Mas é porque nós não tínhamos preparado ela ainda, mas nós resolvemos preparar por se tratar de um assunto bem interessante e, e que envolve duas linguagens diferentes. Então nós vamos fazer aqui nessa aula, e vai ficar como um bônus aí para vocês, como um complemento para quem está vendo o nosso conteúdo. Nós vamos extrair dados de um site, extrair informações de um site e através de uma linguagem Python. E nós vamos mandar esses dados através de um webhook do N8N. Então, por que a gente achou interessante? O curso aqui não está falando muito de linguagens convencionais, tá? Então, a gente fala por que eu estou vendo Python, por que eu estou vendo linha de programação, código e tudo mais. Mas ele se encaixa bem, que a gente vai conseguir mostrar para vocês como que você vai receber um dado lá no seu webhook. Então, se você não tem interesse em fazer uma extração de dados, não quer conhecer nada que pode ser feito com outro tipo de linguagens, você pode focar só na parte de que quando o N8N recebe essa informação, e aí você pode imaginar que é uma API de terceiro te mandando, ou você está consultando uma API, ou recebendo notificação de uma API externa, tá? E que ele vai servir de exemplo. A gente vai criar um webhook que vai ficar esperando receber um certa informação, um certo dado lá em JSON. E ali a gente vai conseguir usar esse exemplo aqui, começando pela extração de dados, mas ele poderia parar nessa parte para quem não tem interesse nessa extração de dados. E a gente vai continuar com o workflow lá na hora que a gente for começar a nossa primeira aula de agente de IA. Então ele vai servir como uma ponte, aí, como um gancho, para a gente começar a falar dos agentes de IA. Então, lá no módulo 5, provavelmente a gente vai ver os agentes de IA. E nós vamos começar usando o conteúdo que a gente fez a extração através aqui dessa linguagem do Python. Então, a nível de curiosidade, quem gosta de conhecer coisas novas, né? Conhecer tecnologias diferentes, como elas funcionam, vocês vão ver como que é feita uma extração de dados no site. Nós vamos transformar essa extração de dados com o que a gente quer em um formato JSON. E aí sim, né? Aí dentro do contexto do curso, nós vamos enviar lá para o N8N, vamos trabalhar com a agente de IA depois fazendo o tratamento desses dados, recolhendo informações e tudo mais. Mas então nesse primeiro momento não precisem se assustar, não precisem achar fora do normal, não conhecer. O intuito do curso é mostrar o N8N, mas a gente vai passar um pouquinho aí para fazer uma extração de dados. Pode ser que sirva para você fazer alguma coisa aí também. Às vezes você não sabe que isso existia, que era possível você fazer isso e você possa vir a ter uma ideia de como utilizá-lo. Enfim, fica como um conteúdo complementar aí, ou talvez um conteúdo bônus para vocês. Quem não tiver interesse de conhecer também, a gente vai retratar esse assunto lá na parte de agente de IA, já focado sim, aí, sim dentro do que é o N8N, que é o intuito do nosso conteúdo, beleza, pessoal? Então eu não vou focar muito em explicar a linguagem, que não é o caso aqui, né? Mas eu vou falar para vocês como que funciona mais ou menos. O que a gente vai fazer aqui nesse projeto de demonstração? Eu vou usar o Python para que ele pegue informações desse site aqui, tá? Que é um site da Betel Infomoney, que ele tem algumas ações, ele tem algumas cotações, tá? Vamos dar uma entradinha nele lá para vocês verem. E o que a gente vai fazer? Imagina assim, eu preciso saber de 15 em 15 minutos o valor de determinada ação aqui, tá? E a gente está usando isso aqui só como um exemplo, tá, pessoal? Poderia ser feito em qualquer site, qualquer informação que você acha necessário fazer, como um conteúdo complementar aí. Então eu vou vir aqui, vou extrair as informações só daquela tabelinha de ações. Vou pegar o nome, o preço, e a variação e o volume, tá? Vou fazer isso aqui, e no final dessa extração, eu vou mandar lá para o meu N8N, para daí sim, que é o contexto lógico do nosso curso aqui, ver o que a gente conseguiria fazer com esses dados, tá? Isso aqui você já vai conseguir entender também nessa aula como que você recebe os dados lá no N8N. Então, isso aí vai ser interessante por conta disso também. Então eu vou iniciar aqui. Lembrando que a gente está adotando no curso aqui uma instalação local aqui do N8N, tá? A gente instalou no nosso próprio computador para quê? Para que todo mundo que está assistindo o curso não precise gastar com hospedagem, com servidores VPS e nem com um plano
de teste lá, com o plano cloud, na verdade, do N8N, tá? Aí se você falar assim, eu vou utilizar o plano cloud porque eu gosto, ou porque eu já tenho assinatura, ou porque eu já tenho um servidor com N8N instalado, perfeito. Mas por enquanto aqui, para quem não tem e não quer ter esse custo no momento, nesse primeiro momento, você consegue instalar o N8N. Nós temos lá no módulo 2, se eu não estiver enganado, como que você faz, de onde você baixa, como que você instala no seu computador Windows, como que você usa uma outra ferramenta que é a que eu vou usar agora, para que eu consiga receber dados de um acesso público, de um acesso no endereço externo, tá? Então, como eu vou mandar aqui de uma ferramenta para outra, eu preciso de um HTTPS lá, de um endereço público para receber isso lá no meu N8N. Então, eu preciso pagar a nuvem para fazer isso? Não, no nosso curso você não vai precisar gastar com a nuvem para fazer isso, nem com o servidor de VPS. Você vai conseguir criar seu próprio túnel aí, sua estrutura, e sem limitações de workflows, sem limitação de execução e tudo mais, né? Então tem muitas vantagens. Nós explicamos isso lá na aula, né? Específica para isso. Então eu vou iniciar todos os meus serviços aqui, tá? De Rock. Deixa eu abrir a pasta primeiro. De Rock. Channel. Public. Backend mode. Igual proxy. Proxy da onde? HTTP. 2 pontos, //. Localhost. Então é assim, eu não conseguiria receber informação lá no meu localhost, por exemplo, de uma API lá, de uma processadora de pagamentos, tá? Criei lá minha conta, tudo mais, eu não tenho como informar lá localhost para ela. Então essa AsiRock serve para isso. Ela vai transformar o meu endereço que é localhost num endereço público e acessível por qualquer empresa que precise me mandar dados, tá? Então aqui vou copiar esse endereço. Isso aqui, né, tá sendo bem, uma explicação bem simples. Esse endereço passa a ser para quem me acessar externo o endereço do meu computador localhost, tá? Então, quando eu compartilhar isso, né, no momento do vídeo aqui, ele vai estar esse link aí, mas esse endereço não vai estar disponível mais, né, só no momento da gravação. Mas qualquer pessoa com esse endereço aqui conseguiria me enviar dados para o meu N8N, acessar meu N8N, na verdade. Então, vamos abrir agora o N8N mesmo. Eu tenho que passar para o N8N. O endereço dele agora é esse, não é mais localhost, tá? E abrir o N8N. Enquanto ele abre ali, eu vou mostrar para vocês. Eu vou comentar essa parte aqui que faz o envio lá para o N8N, como ele não está aberto ainda. Mas só o que a gente faria aqui no. Como a gente extrairia, tá? Vou rodar aqui. Quando eu rodo, então ele vai abrir o site lá da Infomoney. Vou pôr um debug aqui para parar aqui, para vocês entenderem. Então aqui nesse momento, a minha função Python ela já abriu o site ali da B3. Deixa eu puxar aqui da tela para aparecer para vocês. Mesmo que eu não tenha acesso ali à tabelinha ainda, ele já conseguiu, ele sabe onde ele tem que procurar esses dados, tá? E como que ele sabe, comentando rapidamente aqui? Aqui nesse ponto da execução do código, eu já dou dentro do site, tanto que o site está aberto aqui. Como que funciona a linguagem dele aqui? Ele funciona por tags, tá? Então eu vou, deixa eu tirar para outra janela aqui. Acho que vai caber os dois. Vai caber os dois, né? E aí ele fica a notificação ali, vocês conseguem perceber que o Chrome está sendo controlado por um software, tá? Então não é o meu Chrome normal da minha máquina lá, é o Chrome que eu abri dentro do Python. Vou descer aqui. Eu preciso falar pro Python que eu quero apenas essa parte aqui, é só essas informações que interessam para mim. O que tem a mais no site aqui, eu não preciso, tá? Meu interesse tá dentro dessa tabelinha aí. Então, como que eu falo para ele isso? Tem uma linguagem aqui que ela chama XPath. Então, eu vou procurar aqui primeiro qual que é essa tabelinha aqui. A tabela aqui tá todos os dados, tá? Deixa eu abrir aqui. E ela tem um identificador. Como que ela chama? A tabela que tá com esses dados inseridos chama Ticker Data Grid Table Content. Aí eu vou copiar uma informação que ela chama XPath. Com isso, eu vou falar aqui pro Python que ele tem que procurar aqui dentro, entendeu?
Então o que eu vou falar para ele? Você vai ver o que eu copiei lá agora. É isso aqui, entendeu? Que é exatamente o que já está ali dentro. Eu vou falar para ele procurar os elementos que por onde? Pelo XPET. Eu vou falar para ele se identifique por isso e procure esse conteúdo aqui, que é o conteúdo que a gente quer, que é o que está lá dentro. Você vê que ele é exatamente igual. Eu copiei lá. Eu copiei dentro do navegador mesmo qual que é o endereço XPET dele. Vou colar aqui e vou falar para o Python. Vai lá e procura o que tem aqui dentro dessa tabela. Tá? Não vou detalhar isso aqui, que não é o intuito da aula, mas, enfim, vou passar por ela aqui e vamos ver o que ele trouxe, tá? Trouxe ali, ele já achou uma tabelinha. E aqui você já percebe, escapou aqui o mouse, você percebe que ele já tem ali algumas coisas interessantes para nós. Ó. O texto que ele já conseguiu separar já tem alguma coisa das ações, tá? Que é o que interessa. E aqui eu vou tratar, vou criar uma lista de ações, vou percorrer cada uma das ações que ele achou lá nesse elemento, vou colocando dentro da lista. Então já tem 4 ações. Se eu quisesse trabalhar só com as 4, eu conseguiria aqui. Ele já pegou 4, mas eu vou deixar ele pegar todas que tem lá. E aqui, o que eu estou falando para ele? Dentro desse for, eu estou passando linha a linha da tabela. E dentro de cada linha, eu estou percorrendo cada célula da tabela. E a única coisa que eu quero pegar aqui é o nome e o preço, tá? Não quero saber sobre qual que são os outros mesmo? Sobre a variação ou volume. Quero saber do nome e do preço só dela. Depois que ele terminou de pegar todas elas, eu formato aqui, para deixar um formato do JSON aqui, eu faço para ele chave e conteúdo. Eu quero o nome, vai estar o nome da ação, preço, vai estar o preço da ação, tá? E depois aqui embaixo vai ser a parte que vai ser responsável por enviar lá para o nosso N8N, tá? Então eu vou deixar ele chegar até aqui por enquanto. Vocês já vão ver que a minha listinha já está bem mais bonitinha. Ali, ó, o índice 0 é a ação da Vale, com preço 58 e pouco. O 2 não sei o nome, tá? Não conheço sobre ações, mas só para quem conhece aí. Provavelmente a MG ele deve ser Magalu, a número 5, com preço ali de 9, até barato, né? Mas eu não conheço, não é o intuito também falar de ação aqui, é só da extração dos dados, tá? E nessa parte aqui eu criaria um payload, aqui já começa a ficar interessante para a gente entender como que o N8N vai receber os dados. Eu vou pegar dessa ferramenta, eu vou criar um payload, que eu vou mandar um session ID para ele, saber de onde vem vindo essa requisição, e no exemplo que eu coloquei, requisição B3, underline 11, poderia colocar o nome que eu quisesse, aula prática, tal, aula prática. Vocês vão entender como que isso vai chegar lá no N8N, a gente vai fazer ainda nessa aula, você vai ver chegando esses dados lá para ele. Então eu criei um payload que eu vou mandar lá para o N8N, e nesse payload vai ter essa session ID, para eu identificar no N8N quem está me mandando, e o que veio, né? O meu chat input ali seria, eu criei essas variáveis, mas poderia ser qualquer nome. Depois a gente vai alterando durante a aula também, para vocês entenderem. Então eu não vou fazer essa parte ainda, porque meu N8N não está aberto, sabe? Vou até lá ver se ele já está, se ele já abriu. Então aqui em cima é só a parte de extração dos dados, vocês não precisam se preocupar com isso. E essa parte aqui já começa a ficar interessante para o nosso N8N aí. Envio de dados para o webhook. Nós vamos ter um webhook nosso agora no N8N. Então a gente vai ter um webhook nosso hospedado de forma gratuita para receber dados dentro do N8N, sem limitação, sem nada, através da nossa instalação local. Vamos ver se ele já abriu tudo aqui. Sim, já abriu tudo aqui. Vou apertar a tecla U aqui para ele abrir meu N8N lá no meu navegador. Aqui ele dá esse aviso, como eu estou usando uma ferramenta do Xerox, ele dá um aviso que eu estou usando essa ferramenta. Vamos supor que eu tivesse compartilhado esse link com vocês, ele só dá um advertisement aí falando que você está usando uma ferramenta que eu mesmo criei. Então eu estou criando um túnel, um encaminhamento desse endereço CJE tal para o meu endereço local. Então isso aí não é uma atualização, é um servidor, não é tão seguro assim. Você não pode confiar em qualquer link, né? Você tem que saber de quem está te mandando esse link. No nosso curso, que começou para a gente receber esses dados no link externo, não tem perigo nenhum, a gente vai usar só para essa aula, tá? Mas se você receber um link desse, você pode estar sendo reencaminhado para outro endereço. É essa questão de segurança que ele destaca aqui. Eu vou assumir o risco, cliquei aqui no Visit Share e vou abrir meu N8N. Olha que legal, ali onde estava o localhost, já está meu endereço da web, tá? Vou usar meus credenciais aqui para entrar, que eu já tenho cadastro aqui nessa máquina. E vou logar no meu workflow. Isso é legal porque, por exemplo, você poderia estar instalado o seu N8N no seu computador
lá do trabalho, por exemplo. Você baixou, você assistiu o nosso módulo 2 inteiro, você baixou a aula, você instalou lá no seu trabalho, você configurou tudo, e só que você tem uma tarefa que você não consegue fazer lá porque está em localhost ainda. Então, com essa opção da Zrock, você poderia, por exemplo, no final de semana que você está em casa, deixar o computador lá ligado, que tem que estar ligado para alcançar ele, né, já que está instalado lá, e você conseguiria acessar desse link o seu N8N instalado lá. Então, ó, eu quero ver como eu fiz isso, ou eu quero adiantar alguma coisa, ou eu vou adicionar mais algum recurso. Você vai conseguir manipular, vai usar o seu dashboard, o seu N8N instalado lá no seu computador, que está lá no seu trabalho, por exemplo. Você instalou no seu notebook e hoje você está na casa de um amigo seu, de algum, enfim, você consegue acessar de forma remota, sem custo. Então, vamos lá. Vou criar um workflow novo aqui. Alguns de teste ali a gente já vai usar só lá nas aulas de IA. Esse workflow, vou chamar ele de informações da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. Exemplo. Vou colocar exemplo aqui porque nós não vamos estar nem um pouco preocupados com ações aqui, tá? Vamos lá então, vamos começar. O que a gente vai colocar aqui? Primeiro, um webhook, que é o que vai ser responsável por receber lá a informação que a gente vai mandar. Qual que é o tipo, qual que é o método que eu vou receber? Quem vai fazer o post para mim lá é o Python. Então ele vai mandar esses dados num post. Então se eu deixo o get aqui, ele não vai funcionar. Ele precisa colocar a mesma hierarquia que a gente está usando lá. Que eu vou programar ele para receber, para esperar um post acontecer para iniciar minha automação. E o Petio é o que eu vou criar. Eu poderia usar o mesmo endereço do webhook aqui, só para explicar para vocês. O meu mesmo endereço de webhook, eu poderia receber, por exemplo, vamos esquecer as ações aqui, eu poderia receber clientes e produtos. Eu vou receber de um software terceiro lá uma lista de clientes, de tempo em tempo, atualizado, e uma lista de produtos, ou uma lista de serviços, tudo mais. Então eu conseguiria usar o mesmo URL base, que vai ser esse código aqui, antes da barra, tá? Vou apagar aqui para ele ficar certinho lá. Deixa eu ver se ele vai entender. Talvez ele não vai deixar porque está vazio. Mas você vai entender agora. Eu vou criar aqui um recebo produtos, certo? E se eu tivesse um segundo webhook, deixei aberto no Telegram, chegou uma notificação. Então eu vou colocar ele aqui, ó, produtos, webhook de produtos, só um exemplo, tá, pessoal, para vocês entenderem. E o webhook de clientes. E aqui eu vou falar que aqui é como que era lá mesmo, recebo produtos. E aqui eu vou colocar recebo clientes, tá? Então qual que é a diferença? Minha base, minha URL base, você vai perceber que é até aqui, ó. Vou deletar só por enquanto. Seria até ali, não deu certo. Mas vocês entenderam. A minha URL base é essa, tá? E aí o que acontece? Dentro dessa automação, se eu colocar recebo produtos, ele vai cair no meu webhook de produtos. Se eu colocar recebo clientes, ele vai cair no meu webhook de clientes, tá? Então, vou poder usar o mesmo, a base aqui do meu endereço, para receber diversas notificações, tá? Eu posso receber de um lugar um get, do outro lugar um post, entendeu? Depende muito do que eu vou fazer, do que eu vou aplicar, né, na prática. No nosso caso, não é nem produto, nem cliente, webhook de ações da bolsa. Recebo ações, ou simplesmente ações, né? Não, você pode inventar o nome que você quiser aí. Vamos lá. Então ele está pronto aqui para receber. Nesse endereço aqui, que é a minha base webhook barra ações, que é o que o pet que eu coloquei, ele vai receber os dados de ações. Então quando eu clicar para executar esse workflow, ele vai ficar esperando ouvir, né? Ele vai ficar ouvindo ali desse endereço o que chegar. Então quando eu fizer um comando para dar um post lá do Python, ele vai enviar o quê? Vai enviar um payload com um monte de ações lá, com uma listinha. E aí a gente conseguiria, assim que ele der o envio lá, ele vai disparar meu workflow e aí eu vou ver o que eu faço com essas informações, tá? Então vamos começar
a testar. Vou deixar mais bonitinho aqui. Eu sempre faço isso. É bom vocês irem se acostumando de forma organizacional. Gatilho que recebe valores da bolsa. Tá. Vou colocar um campinho aqui na frente só para a gente tratar esses dados aí que vai chegar. Vou colocar um set aqui só para a gente modificar alguma coisa ou filtrar. Vamos pôr o set, vai. Informações recebidas. Recebidas. Vou deixar ele aqui por enquanto quietinho, tá? Sem nenhuma ação. Vou mudar de cor aqui para ele ficar bonitinho. Tratamento de dados recebidos via post. Ok? Então vou tentar deixar. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele menor aqui. Para vocês conseguirem ver o resto lá. O que vai acontecer, tá? Sim, acho que é suficiente. Bom, o que eu preciso fazer aqui agora? Como eu criei lá tudo, acabei de criar meu D-Rock, meu N8N, abri agora, eu vou descomentar aqui, e esse endereço estava usando antigamente, tá? Estava usando antigamente antes de criar esse novo, então esse endereço mudou. O que eu preciso fazer? Vou lá no meu N8N e vou copiar o endereço atualizado. O endereço de teste é quando a gente clicar aqui no execute que a gente vai ver acontecendo as coisas lá dentro do nosso fluxo. Depois que você terminou de fazer a sua automação, você vai ativar ele e aí você vai usar o que para enviar os dados? Vai enviar o URL de produção, que nada mais é que eles tiram um tracinho no webhook ali que está escrito teste. No de produção só não tem o traço teste, tá? Então vamos copiar o de teste, que eu quero ver o fluxo acontecendo aqui, eu quero receber. Vou colar ele aqui. Então tá lá, eu tenho um endereço externo, um HTTPS com segurança, com SSL, que que o Python consegue mandar lá para esse endereço através da web, tá? Não uso mais o localhost, /webhook de teste e o nome que eu dei para ele lá, ações, tá? Então o que eu vou mandar aqui? Eu vou mandar duas informações separadas aqui. Uma vai ser o Session ID, que é uma identificação que eu estou colocando aqui. Poderia colocar qualquer coisa, ó, Python que está mandando. Python que te manda. Tá? E aqui os dados que eu peguei do site, nesse exemplo aí, tá? Então vamos abrir até aqui. E eu vou deixar ele rodar inteiro e vamos recebendo direto lá as informações. Vou ficar lado a lado aqui. Vou dar play aqui e vou lá para o meu N8N, tá? Então vamos lá. Clicar aqui. Ele está escutando o evento acontecer, tá? Vamos deixar ele acabar de fazer os dados. Ótimo lá. É muito rápido a extração. Então o Python já abriu a página da Infomoney, já extraiu os dados que a gente precisava, que a gente está usando aqui no exemplo, e ele já mandou lá para o meu N8N, entendeu? Então ele já fez essa parte aqui também. Depois eu vou parar ele aqui antes do envio, para a gente conseguir entender, né? Tento deixar aqui a tela também. Mas então, vamos lá agora, né? Que é o que interessa aqui para a gente. O que aconteceu aqui no N8N? Deixei ele muito grande. Beleza. Vou dar um zoom aqui, ele ficou verdinho aqui, sinal que ele recebeu a informação lá, ele recebeu o post. E o que ele trouxe pra gente aí nesse post, cara? Ele trouxe algumas informações do header, que é padrão, todas as requisições que você faz HTTP vai mandar algumas informações. Conseguiria adicionar algumas informações aqui lá dentro do meu código do Python, por exemplo. Colocaria que headers é igual a heads. Se eu posso adicionar aqui, por exemplo, que qualquer coisa, um token de autenticação, enfim, alguma coisa, dois pontos, algum valor. Tá? Não é o intuito aqui agora, a gente está mandando a nossa requisição lá no Buddy, que é
aqui eu falo que o meu JSON que vai no Buddy é o payload, que é o que eu criei agora ali, na hora que eu extraí os dados. Então essas informações aqui que vão ser padrões do header, você vai conseguir ver quem que está mandando. Meu proxy aqui é o zrock, que eu já expliquei. Ele está encaminhando aqui, esse aqui é meu endereço de IP, esse é o endereço de IP lá do zrock, então ele está fazendo a conversão. O user agente, como eu não estou usando um navegador no Google Chrome versão 120 alguma coisa, ele fala que foi o Python, foi um request do Python, e no meu endereço que ele mandou é o endereço que eu passei para ele lá. Ótimo, mas o que interessa para a gente aqui é o que eu mandei aqui na frente, que é o Buddy, que veio o quê? O Session ID, vou lembrar aqui, Session ID que a gente criou, Python que manda, e o Chat Input como dados JSON. Chat Input tá meu JSON de ações, tá? Então vamos tratar um pouquinho aqui essas informações. Eu quero que ele siga, eu vou usar o filtro de set aqui, para ele seguir apenas com o Session ID, que eu vou chamar de sessão, tá? Arrasto ele aqui. Então ele vai seguir com isso. E mais um campo. Não quero todas as outras informações que tem aqui de host, de user agent, de nada. Eu quero só as informações que veio aqui no chat input e o do session ID. Nem precisaria do session ID ali se eu não quisesse, mas tudo bem. E o chat input aqui, que eu vou chamar ele de lista de ações em JSON. Beleza? Então o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai separar só essas duas opções e vai mandar para frente. O que a gente consegue fazer aqui na frente? Sei lá, converter esse JSON, visualizar. Vamos executar de novo. Ele está esperando eu receber de novo a lista. Eu vou lá no Python mandar ele enviar a lista. Tá? É bem rápido. Está esperando aqui. Vai cair aqui. Beleza, executou. O que ele deu de saída aqui agora? É só o que eu pedi para ele tirar, tá? Eu ignorei tudo o resto ali. Tem a seção e a lista de ações. Bom, aqui a gente vai parar por aqui. Já está interessante ali o que a gente viu. Deixa eu pôr aqui no formato de JSON para ficar mais bonitinho. Então, ele formatou ali como lista. Então, vamos ver o esquema. Bom, aqui ele tem o nome da ação, o preço. Ficou estourado aqui o campo, porque teria que formatar melhor lá no Python, tá? Essa questão do texto aqui. Mas não tem problema, deu para entender o que chegou aqui para ele, né? Então ele chegou uma lista de ações que a gente extraiu lá do site, agora já está formatadinho numa lista que eu conseguiria avançar a minha execução, avançar meu workflow e fazer várias coisas com essa lista aí. Por exemplo, mandar ela para uma inteligência artificial, para ela ver, comparar com uma outra lista que ela já tenha na memória, ou eu poderia salvar essa lista aí numa tabela lá no meu Google Sheets, eu poderia mandar isso aí para o meu Telegram, entendeu? Posso mandar isso aí para o meu Telegram, de 15 em 15 minutos eu executo isso e vejo se a ação está subindo ou está descendo. Se a gente for falar de IA, a gente poderia mandar ela armazenar várias listas dessa e no final do dia fazer um relatório, por exemplo, da oscilação que houve entre as ações. Então tem N possibilidades. Nesse primeiro momento a gente só está mostrando como você extrai, como que você recebe no N8N de uma ferramenta vinda de fora. E quando chegar no módulo lá de IA, a gente vai usar esse mesmo exemplinho aqui, então vocês vão lembrar dele. E a gente vai começar a tratar de forma bem mais interessante para a gente aí. A IA vai conseguir formatar para a gente, vai conseguir separar o texto, se a gente quiser só o nome de uma ou outra ação, quero saber só da Vale, quero saber só da Magalu. Então a gente vai brincar bastante com essas informações, mas quando vocês verem essa lista lá chegando lá na parte de IA, vocês vão saber que foi uma extração feita através de Python, recebida no N8N através de um post de um webhook que nós criamos, sem ter custo nenhum, usando a ferramenta zrock, que também é open source, assim como o N8N, beleza? Então essa aula fica como um complemento aí, quem gosta de conhecer assuntos aí diferentes, que pode ser feito fora do N8N, ou quem gosta até de saber como que integra tudo, vai ser útil, com certeza vai ser útil para alguém aí, pelo menos esperamos isso. Seguimos então com o restante do curso, pessoal. Precisando sempre, chama a gente lá no suporte, consulta nossos materiais complementares lá que vocês vão conseguir todas as aulas, todas as execuções e códigos que a gente fez.